nós vamos começar a nossa vibe sistêmica com a doutora Larissa Lafayette, doutora advogada, mãe do Augusto Manguzi. Olha, gente, a primeira apresentação é essa porque eu amo o Augusto. E é professora também na área do direito, né, Larissa? Isso. E uma ativista importante, muito, assim, uma mãe que começou como mãe, né, Larissa, e depois avançou, tomou mais espaço na sua vida, né, além da maternidade, que é o cuidado com o autismo, né? Você vem desenvolvendo um trabalho belíssimo e me chamou muita atenção um fato ocorrido a semana passada, umas 2 semanas atrás. Eu falei, eu preciso conversar com a Larissa sobre isso, que foi o tratamento dispensado a umas crianças numa escola, né? E aí eu falei, vamos conversar um pouco sobre isso, é preciso que as pessoas conheçam mais, não tem ninguém melhor para fazer isso. Obrigada pelo convite. Eu sou a Larissa Lafayette, sou ativista da causa autista. O autismo chegou na minha vida por meio do meu filho. E o meu filho trouxe para mim amigos autistas, e o autismo hoje faz parte da nossa vida. É uma parte bonita da nossa caminhada, é uma parte cheia de conquistas e de desafios, e também às vezes cheia de frustrações, né? A gente passa por vários problemas que envolve o autismo. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, muitas mulheres, mães de autistas, têm suicidado. E elas me perguntam, por causa do autismo? Eu digo, não é por causa do autismo. Esse suicídio muitas vezes chega, esse sofrimento intenso chega pela falta de acolhimento e rede de apoio social. Então, as mães não tem essa rede de apoio, esse acolhimento. No que diz respeito ao poder público, nós temos leis, mas nós não temos serviços efetivos de amparo ao autismo. As mães não encontram em várias regiões do Brasil terapias adequadas, oportunidade de acesso a essas terapias, médicos especializados, esse abraço na inclusão escolar, na inclusão social. Quando eu falo social, eu digo como um todo, né? A inclusão social, desde a sociedade lá fora, como dentro da própria casa, da própria família. E muitas vezes, muitas mulheres são abandonadas pelo próprio pai dos autistas. Larissa, o que me chama a atenção é exatamente isso. A sociedade não tem conhecimento, não tem acolhimento para algo tão importante, e a família acaba sendo excluída, né? A família vive uma situação com o seu familiar, né? Com a criança que começa na infância, mas não existe uma compreensão por parte da sociedade, não existe uma compreensão por parte da escola, que às vezes recebe a criança e às vezes só acolhe, mas não tem um preparo adequado também para acolher a família. E eu vejo que essa exclusão causa muita dor. Eu vejo as famílias gritando, as famílias precisando gritarem mesmo por direitos, por leis, né, por garantias. Por quê? Porque não existe uma compreensão por parte da sociedade. E a escola é uma porta de entrada muito importante, né? Eu vejo assim, o cuidado dos professores, o cuidado da escola. Eu sei que existe um empenho de se receber a criança, mas não há um olhar especial para a família. E a família é a base de tudo. Então, quando uma família sofre, e ela sofre a exclusão, eu vejo assim, a exclusão que a sociedade faz com a família, faz com que a família também desapareça. Ela grita até um certo ponto, aí por fim, você chegou a um extremo aqui de nos comunicar que as mães estão suicidando, né? Mães de autismo, porque fica uma sobrecarga emocional imensa para elas. E aí, quando a gente fala, é preciso que se respeitem leis, que se criam leis, que as pessoas respeitem. Aí eu falo, Larissa, quando a gente chega a utilizar esse recurso do respeito, é porque nós chegamos na última instância de qualquer relacionamento. Porque a primeira parte de tudo é o amor. O acolhimento é o amor. E o amor vem também da compreensão. Então, se nós precisamos pedir respeito para a sociedade, significa a sociedade não compreendeu nada. Se ela tem que respeitar, ela não compreendeu. Não é
a família do autista, não é o autista, somos todos nós. Todos nós. Todos precisamos ser acolhidos, amados, cada um na sua especificidade. E aí me chamou muita atenção. E sabe, Rosângela, de tudo que eu já participei, de todas as entrevistas, de audiências públicas, essa para mim aqui hoje é uma das mais importantes, porque você foi no ponto-chave, que é a questão do amor e do acolhimento. Quando o diagnóstico chega para uma família, a gente perde muito, a gente perde muitos amigos, a gente perde muito contato familiar, a gente perde muita questão da inclusão mesmo, aquelas famílias, por exemplo, que são evangélicas ou são muito católicas, que querem ir na igreja, essa criança nem sempre é bem recebida, então elas perdem também a questão da religião, e é o momento que elas mais precisam, porque é o momento em que a fé tem que falar muito alto ali. Então essa questão da afetividade, do amor e do acolhimento, ela parte também de uma premissa básica, que é o entendimento, o conhecimento. Né? Hoje falta a gente fala que a principal violência é essa questão da atitudinal, que é o capacitismo. As pessoas não conhecem o que é o autista, o que é a pessoa com deficiência, não conhecem que eles podem aprender, que eles são indivíduos cheios de capacidade, de personalidade, de amor, né? E que essa família ela precisa desse acolhimento da sociedade. Aí as mães saem gritando, porque elas querem dizer para o mundo que, olha, meu filho é um indivíduo que pode te amar, que pode te ensinar, que pode estar numa festa. Produzir, pode ser artista, pode ser o que ele Exato, quiser. Pode ser músico, né? Hoje a gente tem autistas médicos, juízes, advogados, a gente tem autistas artistas. Então, assim, todos dentro todos possuem as suas potencialidades, mas a sociedade quer padronizar, né? Ela não quer acolher o diferente, ela quer padronizar um tipo de sujeito ideal. E isso não existe. Não existe. Né? A gente está longe disso acontecer. Você falou algo importante aqui também que eu queria ressaltar. Você disse, quando recebe o diagnóstico, ou seja, quando a notícia é dada à família, acho que é o primeiro momento em que se inicia o processo de exclusão da família, porque a notícia é dada de uma forma também que gera naquela família, nas pessoas ali envolvidas, um sentimento de que, nossa, eu não faço mais parte daqui, eu faço parte de um outro lugar, aí eu vou me envolver nesses grupos, eu vou me retirar daquilo que eu faço para poder viver uma vida que nem eu sei qual é ainda. Exatamente. Eu vou conviver em ambientes que eu ainda não sei o que significa, né? Então, é como se uma pessoa morresse ali naquele momento e outra tivesse que dar lugar a uma nova vida, né? E a gente começa a sentir isso. Então, a gente começa com o diagnóstico sentir realmente essa exclusão. Essa exclusão começa na família quando o seu filho não é convidado para uma festa. Ah, não vou convidar porque aqui ele não vai se sentir bem. Gente, quem disse que o autista não vai se sentir bem? Às vezes ele vai sentir inicialmente um incômodo, mas depois ele vai se acostumar. Então, tudo é uma questão da gente olhar o outro e perceber que cada um tem seu tempo. E respeitar o tempo e acolher aquele tempo e acolher aquela pessoa. Depois vem a questão da escola, que você falou dos grupos. Primeira vez que eu me deparei com um grupo de escola foi assim, havia o grupo das mães, né, da escola, e as mães atípicas criaram outro grupo, onde elas discutiam as questões da atipicidade e da inclusão. Por quê? Porque nem sempre essa questão da inclusão, da atipicidade, ela é tolerada por aquelas mães típicas, porque elas falam, isso não pertence ao meu mundo. E, na verdade, a dor do outro, o problema do outro, as questões do outro pertencem a todo mundo, porque a gente vive, né, num sistema. Exatamente. Onde um não existe sem o outro. A diversidade faz parte desse sistema. E a família, ela é um microsistema que pertence a um macrosistema, que pertence a um metasistema. Se você faz uma exclusão lá no início dela, é a mesma coisa que tirar toda a oportunidade, possibilidade dela avançar. Então, é tão importante que essa discussão seja trazida num nível mais amplo na sociedade,
que as pessoas possam compreender a vida dentro de algo que movimenta. Não é assim, a mãe atípica se reúne com a mãe atípica para conhecermos assim, o que é aquele movimento. Não, somos todos nós, porque todos nós estamos no mesmo lugar. Então não adianta trazer a criança para a escola se lá dentro elas vão ser separadas. Exatamente. Até mesmo porque, Larissa, eu posso dizer uma coisa muito, você sabe melhor do que eu que está participando desses movimentos, até mesmo aquelas mães que não se consideram atípicas, elas podem ter filhos autistas, sem saber. Sem saber. Né? E isso é o que mais acontece hoje. A gente tem aí, né, eu coordeno uma pós-graduação de autismo na adolescência e vida adulta. Então, assim, muitos alunos do curso hoje são psicólogos e psiquiatras que descobriram o diagnóstico do autismo já na fase adulta, depois de 40 anos de idade. De 30 e tantos, 40, 45 anos que eles foram descobrir. E aí eles diziam, gente, eu não encaixava em lugar nenhum. Eu estava tropeçando, e eu acho essa frase muito esclarecedora. Eu estava tropeçando pela vida. Uhum. Por que ele estava tropeçando pela vida? Porque ele tinha uma forma de pensar diferente, um jeito de ser diferente que ninguém compreendia. E dizia, nossa, ele é difícil, ele tem rituais, ele tem rotina, ele tem personalidade forte, ele tem interesses restritos, ele tem um assunto cansativo. Ele tem um paladar muito seletivo, né? E às vezes ele falava assim, aquele autista ali, aquela pessoa ali, né? Ela gosta de aparecer. Por quê? Porque o autista, ele vai falar de um determinado assunto, que é o hiperfoco dele, ele vai falar muito, ele não quer aparecer, ele nem sabe que ele está falando muito. Ele está só falando, né? Ele está só falando. Comunicando aquilo que para ele é algo interessante, que ele gosta de falar, e pronto, e as pessoas entendem de uma forma ruim. Então, aí entra aquela parte que você falou do amor. Se eu tiver amor pelo próximo, eu vou, naquele momento, praticar a escuta ativa. Né? Eu vou ouvir, eu vou compreender, eu vou entender que ele precisa falar, que ele precisa ser ouvido, e não vou julgar. Né? Mas o ser humano, hoje, ele prefere deixar de ouvir e julgar. Larissa, eu acompanhei um caso, certa vez, num processo de mediação de conflitos, de um casal que nasceu o primeiro filho e o bebê chorava muito, muito, muito. A mãe não compreendia, a mãe estava exausta e o pai ficava muito irritado com o choro do neném. Muito, muito, muito. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a sair mais de casa e ele gostava demais da criança e da mulher, mas ele não conseguia permanecer em casa por conta do choro. O menininho chorando, e ele foi tendo comportamentos estranhos, intolerantes e tal, até que ele trancou a mulher e a criança dentro de casa. E saiu, pegou a chave e foi embora. Deixou eles trancados dentro de casa. E a mulher foi para o judiciário, a família tirou ela da casa e tal, e foram solicitar a separação. E ele não queria separar. Aí eu os atendi. Ele tinha claros sinais de autismo. A intolerância do som, aquela dificuldade da relação pessoal e tal. Aí eu falei, olha, é impossível separar esse casal antes de saber o que está acontecendo. Verdade. Porque se separar, o que vai acontecer? Ele vai tomar um rumo diferente, ele pode ter comportamentos inesperados. Por quê? Porque ele quer a criança, ele quer a mãe, ele não tolera o choro da criança. O barulho repetitivo, aquela coisa que não parava. Então, a partir dali, a gente interrompeu para tomar um cuidado com ele. E a família da moça não tinha a menor noção. Eles estavam acusando ele de cárcere, privado e tudo. Você vê que a coisa vai tomando uma proporção tão diferente daquilo que de verdade vai fazer uma diferença na vida deles. E a partir dali, interrompeu-se o processo e a gente passou para fazer uma outra avaliação, um outro momento diferente de mediação. Por quê? Porque eu achei que era importante fazer um acompanhamento do pai e até mesmo da criança. Eu acho que essa visão, ela é muito importante. Por isso que a gente fala muito, muito sobre essa capacitação para todos os profissionais, da área médica, né, da área da saúde, para os psicólogos, para os advogados em geral. Porque se não houvesse esse conhecimento seu,
com certeza aquele casal poderia ter chegado a uma situação muito, vou dizer assim, a um caos, né? A um caos, até mesmo de uma tragédia. Exato, porque uma tragédia. Tinha amor, mas tinha uma dificuldade de compreender a situação e resolver a situação. Eu tive outros casos, eu peguei um caso de uma família, já um homem de 70 anos, praticamente, uma situação com um processo de quase 20 já na justiça. E aí eu percebi que o marido tinha alguns traços, assim, alguns comportamentos que faziam com que ele fosse uma pessoa admirável, porque eu os admiro muito. A retidão, a seriedade, a verdade, não mente. Aquela coisa senso assim, de justiça. Justiça, você vai escutando, você está totalmente certo, mas tem uma coisa que está atrapalhada. Aí eu pedi para que os advogados e ele se retirasse e conversei apenas com a esposa, com a primeira esposa, ele já tinha outras. Porque né, é um comportamento um pouco diferente. Aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, você já, quando foi casada com ele, você não percebeu que ele tinha comportamentos diferentes, assim? Ela falou, não, ele não, mas meus 4 filhos são autistas. E geralmente vem é genético, né? Aí eu falei assim, se tem um comportamento assim na família, tem essa dificuldade, ela falou, não, tanto estou aqui para rever todo esse processo aqui, porque eu tenho que garantir a sobrevivência dos meus filhos, tarana, e já filhos adultos. Aí nós conseguimos chegar a um acordo com ele. Eu não vou falar porque é um caso que foi, né, já foi resolvido e tudo, mas nós conseguimos chegar a uma solução de um processo de 20 anos, porque nós compreendemos ali naquele momento que ele estava falando a verdade. E podia ir na última instância, e se dessem um ganho de causa para ela e ele ficasse como a pessoa que mentiu, ele ia fazer uma coisa inesperada. Entendeu? Ele ia agir de uma forma inesperada que ia ser ruim para ele e para todo mundo. Porque ele estava falando a verdade. Então, é preciso reconhecer que ele estava correto, que era justo, que ele queria. Depois que se reconhece isso e que se encontra uma nova saída a partir daí, tudo bem. Mas até que se reconhecesse esse ponto de partida, ele não tinha conversa. Entendeu? Não tinha. O autista, ele tem um grande senso de justiça, de respeito, de lealdade. E é muito importante que as pessoas reconheçam isso no autista. E o autista, ele tenta a todo momento se autorregular, rever seus pensamentos, rever seus conceitos. Ele tenta se enquadrar, né? Principalmente quando esse autismo é um autismo feminino. A mulher tenta todo instante estar ali mascarando essas características para que ela seja aceita por uma sociedade, né, que busca um sistema de padrões. E o homem, no entanto, ele também não fica longe disso. Um homem autista leve, ele está a todo momento tentando se enquadrar e eles estão a todo momento tentando ser justo com todos. E realmente a falta de conhecimento, a falta de diagnóstico, a falta de compreensão leva hoje a situações assim extremas. Eu vou te contar um caso também, que é um amigo que eu tenho. E ele sabe que eu conto esse caso dele, porque eu acho muito interessante. Ele era adulto, professor universitário. Tem muitos por lá. Doutorado, está com pós-doutorado. E foi fazer foi representar o Brasil, fazer um doutorado, um trabalho de doutorado, né? Em São Petersburgo. E aí o que aconteceu? Ele chegou no aeroporto e começou a ter istins, né? E ele começou a ter istmis são estereotipias, e aí chegou um policial e prendeu ele, achando que ele estava drogado. E ele não sabia ainda do diagnóstico dele, ele ainda não tinha o diagnóstico dele. Ele ficou preso por um tempo, e não sabia explicar o que ele tinha, e eles achavam que ele tinha usado alguma substância. Ele ficou, acho que 4 dias preso. E aí você imagina que hoje, isso para ele é libertador. Saber que aquilo ali que ele tinha e que ele passou por tanto sofrimento tem um nome,
né? Tem uma terapia, tem um tratamento, chama autismo, e que não há nada demais a gente ser diferente. Né? E até bacana e charmoso às vezes, né? É demais, por sinal, nesse caso aí muito. E assim, não há nada demais, sabe? Ser diferente, pelo contrário, as pessoas deviam aproveitar as potencialidades do autista. Porque o autista, em tudo que ele vai fazer, ele é extremamente dedicado. Dedicado, e naquilo que ele se envolve de corpo, alma, e ele é extremamente produtivo. E não tem uma intenção ruim em nada, né? Nada. Ele tá sempre procurando fazer o melhor. Eu assisti um caso também que era uma criança muito grave, um autista muito severo, nível 3 de suporte, gravíssimo. E a professora, eu estava esperando a professora para dar aula de música para o Augusto, e ele chegou. E a professora estava um tempo viajando. Quando chegou, ele só balançava. Olhava para baixo e balançava. E ela falou para ele naturalmente: e aí, você sentiu falta de mim? Ele era não verbal. Ele sentou no piano e tocou aquela música assim: onde você estiver, não se esqueça de mim. Então, aí eu digo assim, quem assistiu, quem viu aquele autista que só virado para uma parede, só se balançava, que achava que ele nada entendia, que ele nada sentia, ou que ele nada poderia fazer, a pessoa chega: você sentiu falta de mim? Ele de costas, ele senta no piano, vai lá e toca. Onde você estiver, não esqueça de mim. Então, quer dizer, ele com uma música, ele disse, ele se comunicou, mais, né, do que 1000 palavras, né? Deixou um recado lindo, continuou balançando, não olhou nos olhos dela, não virou para ela, se expressou da forma que ele podia, né? Que ele conseguia, se expressou bem. Então, ali deixou para mim, o Augusto era pequeno, uma lição, já com o Augusto pequenininho. O Augusto era muito pequenininho nessa época. Deixou uma lição que era para mim assim: Larissa, olha, não se preocupa, seja da forma que for, seu filho vai te demonstrar amor, né? Porque o amor, ele não está na palavra, o amor, ele está no gesto, o amor está nas atitudes, o amor está no silêncio, né? O amor não está só no olhar. Não. E o amor está principalmente naquilo que você disse. Desculpa, eu fico muito emocionada. Nós nem o amor está no entendimento. Estou toda boada, né? Já estou parecendo um panda aqui. O amor está principalmente na compreensão, no entendimento. E aí, Larissa, a gente vai pensando como que isso vai passando de uma geração para outra, para outra, para outra, e ninguém percebe, né? Dentro de uma sociedade, por exemplo, isso vai sendo passado, as famílias vão sofrendo, passa a ser um problema de algumas famílias, né? A gente tenta, assim, procura-se resolver as questões da família, e a gente está percebendo que nós estamos também em uma sociedade que precisa abrir os olhos, abrir o coração, que precisa ampliar o modo de pensar e de ver a vida e ver o outro, que precisa incluir, mas incluir significa trazer com amor, com compreensão, né? Não é trazer porque eu tenho que trazer, não é a escola receber porque tem que receber, porque é lei. A lei não traz amor, a lei traz obrigatoriedade, né? É preciso trazer amor, as pessoas têm que trazer naturalmente. Bom seria que as escolas estivessem prontas para receber todas as crianças de um jeito especial, não algumas serem tratadas de uma forma especial. Até porque, Larissa, eu percebi que a inclusão da criança na escola, sem essa compreensão, fez da escola um lugar onde se ensina crianças a excluírem. Porque elas são colocadas de um lado, o outro do outro, não existe um programa para aquela criança se desenvolver ali dentro daquela escola. Ela é colocada lá só como mais um espaço social onde ela tem que frequentar, mas as pessoas não são preparadas, os professores, um método, existe método para o autista aprender. Ele tem que ser desenvolvido na criatividade dele, ele tem que ter valorizado a criatividade. Não posso ser tão autista com uma criança que você vai ensinar ele a aprender de uma forma ali metodológica para alguém que tem criatividade, que está vendo de uma forma diferente, né? É preciso desenvolver
habilidades, competências, desenvolver aquilo que ele tem de talento. E eu vou te dizer, o professor que trabalha dentro de um método muito próprio ali, ele não consegue fazer isso, porque ele tem que atender a escola com aquelas crianças e ele tem que fazer algo diferente com uma que ele não está preparado. Então, as escolas têm que se preparar nessa uma escola para as crianças que têm uma percepção diferente, que são atípicas. Não, todas as escolas deveriam ter um ambiente em que as crianças se desenvolvessem da mesma forma, porque eu não vejo uma preocupação também em desenvolver a criatividade da criança típica na escola, não é? A escola hoje ela está voltada para escolarização. E a escola, ela teria que ser uma preparação para a vida, né? Porque preparar para a vida é preparar todos. Cada um dentro do seu ritmo, dentro da sua individualidade, com a sua criatividade, sua capacidade. A escola deveria estar preparando o sujeito para a vida. E quando eu preparo para a vida, eu preparo para a pessoa para respeitar o outro, para respeitar o meio ambiente, para respeitar os diferentes, para respeitar os idosos, para se respeitar, para se amar. Então, aquele que se ama e aquele que aprende a respeitar o próximo, com certeza, ele também vai aprender de uma forma muito maior as outras questões que a escola se importa tanto, né? Isso. E eu acho que essa preparação da vida, ela foi aquilo... Eu cheguei a ter uma escola montessoriana, que foi o que a psiquiatra criou, a Maria Montessori. Ela preparar o ser humano para a vida de acordo com o ritmo de cada um. Ele tem que conhecer a importância da natureza na vida dele, a importância dele para ele, né? De se respeitar e de respeitar o próximo. E nas escolas montessorianas, elas começam primeiro estudando com o estudo do universo, com o estudo do amor, com o estudo do acolhimento, para depois adentrar as matérias específicas. E quando ele entra naquela matéria específica, cada um entra no seu ritmo, respeitando a sua capacidade e alimentando a criatividade. Hoje, o que falta nos profissionais, né? Você vai em qualquer profissional aí, da área da saúde, da educação, até mesmo meio jurídico, o que falta? Compaixão. Né? Solidariedade, amor pelo próximo. Parece que as pessoas estão movidas por ir ali fazer alguma coisa, ganhar o dinheiro delas e irem embora. Né? Elas não imaginam que cada vez que eu vou ali, naquele meu trabalho, faço alguma coisa, eu estou deixando uma marca minha por lá. E que as pessoas, assim, nosso desejo é que as pessoas, por onde passem, deixe uma marca de saudade, de amor, e que o outro que passe por ali junto com ela leve alguma coisa realmente importante, né? Realmente que se multiplique para o bem. Hoje falta muito isso. A conversa é boa, né, Marisa? Nossa, a gente vai... É tão bom conversar e ter ressonância, né? Saber que a gente está sendo compreendido. E quando você fala nessa questão de que falta aos profissionais, eu acho que a gente fala tanto em humanização. O profissional da área da saúde tem que humanizar. Eu falo isso para meus alunos, eu falo, gente, quando a gente chega ao ponto de dizer que é preciso humanizar o humano, alguma coisa está errada. Alguma coisa ficou perdida. Porque ser humano é ser gentil, é ser generoso, é ser amoroso, é exercer isso que é próprio do ser humano num alto nível de complexidade, de expressão. Então, se eu falo, é preciso humanizar um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, alguém da área da saúde, significa que ele está agindo tecnicamente e que ele não está se comunicando, porque a comunicação básica humana se dá a partir disso, da compaixão, da solidariedade, da amorosidade, da generosidade, da gentileza. E quando você age assim, você está sendo humano, independentemente do conhecimento técnico que você traz. Então, capacitar-se tecnicamente é importante, mas ser humano, exercer a humanidade, é essencial em tudo. Não adianta, né, ter muitos títulos, muito conhecimento e não exercer a humanidade, ser humano com o outro.
Então isso assim, é algo que realmente a gente vê que está deixando muito a desejar em toda e qualquer área profissional, né? Aí a gente que é professora aqui tem mais uma hora de conversa, se a gente levar por esse ponto, né, Larissa? E nós precisamos entender que é simples, sabe? É muito simples, Rosângela. É a gente entender o seguinte, que nós somos instrumentos de Deus. Deus é amor. E se a gente está aqui, a gente tem que praticar o amor e a bondade onde estivermos. Então, quando o Augusto chegou para mim e veio o diagnóstico do autismo, e tudo isso mudou todos os meus planos, eu disse para Deus, Deus, você mandou para mim porque você confia que eu cumpra essa missão com amor. E eis-me aqui, né? Que tudo se faça novo. Isso. Então, quando eu disse para ele que tudo se faça novo, quer dizer que os meus sonhos se renovem, que a minha esperança se renove com a minha nova situação. E, graças a Deus, isso trouxe para mim libertação. Eu faço tudo com amor e, para mim, o Augusto é o meu filho, não é o meu filho autista, ele é o meu filho Augusto, que eu vou amar incondicionalmente, vou estar para ele e ele para mim, para o resto da vida. Olhar para a vida com os olhos de Deus, né? Os olhos da bondade, do amor. Do amor, da aceitação, generosidade. Né? Isso é muito lindo, eu vejo isso em você todo o tempo, eu te acompanho há muito tempo. O Augusto, eu comecei vendo o Augusto e eu ficava assim apaixonada nele, né? E eu vi o Augusto pequenininho, né? Começando assim a desenvolver os talentos que ele tem. Depois, quanta coisa maravilhosa o Augusto fez em tão pouco tempo. O Augusto fez tanto nessa vida em pouco tempo, porque ele é muito novinho. Ele está com quantos anos? Está com 15, vai fazer 16. Então, em tão pouco tempo, o Augusto fez tanto. Ele transitou em tantos espaços importantes. Ele falou para tanta gente. Não foi? E você abriu esse caminho para ele. Então, que as famílias prestem atenção nisso. Todas as famílias, gente. Quando a gente fala em família, a gente fala em um sistema que tem a sua particularidade. Mas quando a gente traz isso para a sociedade, e na sociedade eu digo, é a escola, é a igreja, é o sistema judiciário, são as pessoas, os terapeutas que participam, os profissionais que participam, né, auxiliando as famílias. Que vocês olhem para a família, para o amor. As famílias precisam ser preservadas, precisam ser cuidadas, amadas. Né? Eu acho que precisam ser amadas. Elas precisam fazer parte, elas têm que sentir que fazem parte do todo e que elas não estão sendo colocadas em um ambiente separado. Porque se isso não acontecer, a gente vai criar sérios problemas para muitas gerações. Muitas gerações. A gente está passando, nosso tempo aqui termina, né, Larissa? Então a gente tem que deixar algo importante, porque senão daqui 3, 4 gerações a gente nem está aqui mais, as pessoas continuam fazendo algo ainda indevido ou até pior ou mais grave, né? Então vamos cuidar, né, de mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo que as famílias, todas elas, precisam receber uma atenção especial de todos nós, em qualquer lugar, onde você estiver, onde eu estiver, onde qualquer profissional estiver, você faz diferença não para aquela pessoa que você está ali diante de você, mas para um sistema familiar inteiro, né? E hoje eu te chamei para vir aqui, mas eu queria falar, era de você mesmo, era da família, era do quanto você é uma mulher maravilhosa, uma mãe maravilhosa, o quanto você é uma pessoa de Deus. Eu vejo isso em você todo o tempo. O amor, sabe, assim, a forma como você trata a vida das pessoas, a sua generosidade, a sua elegância. Você é uma mulher muito elegante, um ser humano, uma pessoa muito elegante, no trato com todas as pessoas, com a vida. Então, eu trouxe você como um presente mesmo para apresentar para as pessoas. E eu me sinto muito feliz de estar aqui, de poder falar do Augusto, né? E poder falar o quanto a gente engana na vida, assim, a gente pensa que os pais vêm para ensinar, né? E, na verdade, comigo foi diferente. Eu sou uma mãe que aprendi, né? Meu filho me ensinou. Até hoje, às vezes eu saio na rua, Augusto andando nas pontas dos pés, as pessoas ficam observando, tal, aquilo me deixa chateada às vezes, e eu olho para o Augusto olha para a pessoa e dá um sorriso. Aí eu falo, mais uma vez, o Augusto
tá me ensinando, como se ele me dissesse, mãe, isso é tão pequeno, perto da grandiosidade que é a nossa vida. E se é isso que alguém tem para me entregar, eu recebo. Exatamente. Se é e aí isso. eu olho para o Augusto e ele sorri para a pessoa e eu tô lá querendo esmagar. O Augusto sorri para a pessoa, dá um sorriso e na hora eu falo assim, tem que anotar, porque mais uma vez é o Augusto me ensinando a viver. Muito obrigada a você, muito mesmo, por ter vindo, ter dedicado essa parte da sua manhã aqui com a gente. E eu espero Foi um grande aprendizado para mim também. Que a gente vai se encontrar muito por aí. E leve aquele abraço mais carinhoso pro seu menino. Pode deixar. Vai fazer 15 anos, vai debutar agora. Ele fez 15, agora ele vai fazer 16. Agora ele tá com dia 25 de maio, ele faz 16 anos. Tá todo feliz, cheio de sonhos, vivendo. Gente, muito obrigada e eu tenho certeza que quando vocês terminarem de ver essa live ou escutar esse vídeo, né, que aí tem quem administra aqui, tem podcast, tem uma série de coisas que eu não estou até enrolando a língua aqui, nem sei muito bem como isso funciona, mas assim, olha, mandem um abraço muito querido hoje para Larissa, tá? Hoje o dia foi para ela, eu trouxe ela para falar com a gente de um tema muito importante, que eu considero muito importante, mas pensem em coisas boas, emanem coisas boas, sentimentos bons, um abraço, façam o dia dela um pouco melhor, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo para todo mundo, obrigada.